Nesse vídeo nós vamos aprender a calcular áreas de figuras planas e também áreas aproximadas. Então as duas primeiras figuras que nós vamos aprender é o quadrado e o retângulo. O que sabemos dele? O quadrado tem todos os lados iguais e o retângulo tem seu lado paralelo igual. Então esse tamanho é igual a esse, assim como esse lado também é igual a esse. A fórmula dos dois para calcular área é a base vezes altura. A base vezes altura. A base vezes altura. Então, vamos lá. A área desse quadrado, que é dada pela base vezes altura, ela vai ser igual base, que é 3, e a altura, que também é 3, já que eu estou falando de um quadrado. Então, a área vai ser 3 vezes 3, que é 9. A unidade aqui é o centímetro, sempre ao quadrado, tá bom? A área é dada sempre ao quadrado. Esse outro, ó, a área é dada por base vezes altura. Então, a área é dada pela base, que é 7, e a altura, que é 2. Então, a área, 7 vezes 2, 14. E a unidade, que está em centímetros, e aqui é sempre ao quadrado. Agora nós vamos falar sobre o trapézio e o paralelogramo. Para vocês descobrirem a área tanto do trapézio quanto do paralelogramo, vocês vão precisar da altura. E a altura, nesse caso, não vai ser esse lado, tá bom? Ó, não vai ser o lado inclinado. Vai ser uma reta perpendicular que vai de uma base a outra base. E o que é uma reta perpendicular? Uma reta que forma um ângulo ali, ó, de 90 graus, tá bom? Porque se eu tracejar uma reta qualquer de uma base até a outra, indica que essa reta ela também pode ser inclinada. Então, a ideia é que ela seja uma reta perpendicular formando um ângulo de 90 graus. Em um trapézio, nós temos a base maior e uma base menor. E claro, como eu já falei, tem que vir também a altura, senão não tem como calcular. Camila, e se a altura não vier? Quando não tem determinada essa altura, ela vai ser determinada pelo Teorema de Pitágoras, que por enquanto nós não vamos ver nesse vídeo, tá bom? Então, para o nosso entendimento, sempre vai vir determinado a altura dessas figuras planas, tá bom? Vamos lá, altura do trapézio. A altura, ela mede aqui, coloquei na unidade de metros, tá bom? Então, mede ali 5 metros. Então, aqui eu vou ficar com 5 vezes, abre parênteses, B1 e B2, ó, B1 mais B2. O que foi que eu fiz? Base maior e base menor, tá bom? A soma das duas bases. Então, a base maior mais a base menor. Tudo isso dividido por 2. Então, o próximo passo, nós vamos calcular o parêntese. Então, aqui eu vou ficar com 5 vezes 11 mais 9, que vai dar 20. Tudo isso dividido por 2. Vou colocar aqui na frente porque eu não tenho mais espaço, tá bom? Então, resolve a multiplicação, ó, 5 vezes 20 vai dar 100, dividido por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. 50 o quê? Metros quadrados, porque eu estou falando de área. Então, a área desse trapézio equivale a 50 metros quadrados, tá bom? Vamos vir agora para o paralelogramo. Também é muito similar à área, tanto do quadrado quanto do retângulo. Então, aqui nós vamos ficar com área igual a base, que tanto pode ser essa como essa, já que tem os mesmos valores. Então, 7 vezes a altura, que é 12. Então, é só fazer essa multiplicação. 12 vezes 7 vai dar 84. O que? A unidade está em centímetros. Então, a gente sempre coloca a unidade ao quadrado, tá bom? Porque eu estou falando de área. Agora, área do losango e triângulo. O losango, ele tem duas diagonais, uma maior e uma menor. Elas só vão ter diagonais iguais se todos os seus lados forem iguais. Então, como calcular? Suponhamos que essa diagonal menor, ela seja 5 centímetros.
e essa diagonal maior, ela seja 7 centímetros. Diagonal menor, nesse caso é 5, vezes diagonal maior, que é 7. Tudo isso dividido por 2. 5 vezes 7 dá 35, dividido por 2. 35 dividido por 2 vai ser 17,5. Só colocar aqui a unidade ao quadrado, já que a unidade é em centímetros, então nós vamos ficar aqui com centímetros ao quadrado. Agora uma observação nos triângulos, tá bom? Por quê? Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Espera aí, o que nós sabemos? Que tanto quadrado, quanto retângulo, quanto um paralelogramo, ele é base vezes altura, concordam? Muito similar a um triângulo. Então, por que é tão similar? Porque quando eu traço uma diagonal, concorda comigo que eu vou ficar com 2 triângulos? Faz todo sentido. Por isso que eu vou dividir a fórmula por 2. Para isso, eu preciso saber quem é altura. E como eu já falei antes, altura não pode ser nenhuma reta inclinada. Então, nem vai ser essa, nem essa. Agora, essa daqui vai. Por que vai? Porque ela é uma reta perpendicular que forma um ângulo de 90 graus, né? Então, suponhamos que aqui seja 5 centímetros e aqui 8 centímetros. Então, eu consigo calcular tranquilamente, ó, base, que vai ser 5, vezes 8, que vai ser a minha altura. Tudo isso dividido por 2. 5 vezes 8 é 40, dividido por 2 é 20. Então, aqui eu vou ficar com 20 centímetros ao quadrado. Ok, Camila, e como que nós vamos calcular esses outros dois? Simples, nós vamos traçar uma reta perpendicular que vai do vértice à sua base oposta. Ou seja, desse vértice eu só consigo tracejar essa reta aqui para essa base oposta. Eu não posso tracejar ela inclinada. Por quê? Porque tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, essa daqui vai ser a altura. E certamente na questão vai aparecer o valor. Caso não tenha a altura, então a gente tem que calcular pelo teorema de Pitágoras, que nesse caso, como eu disse, não vou apresentar nesse vídeo. Então, toda vez que aparecer a altura, vai ser explícito. Como que eu vou tracejar essa reta que vai do vértice até a base? Ela vai ser sempre inclinada. Então, o que eu vou fazer? De qualquer jeito, eu tenho que tracejar uma reta perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Pessoal, eu coloquei aqui uma figura plana, certo? Nós temos aqui um triângulo, um paralelogramo e um retângulo. Como que nós vamos calcular essa área? Muito simples. A gente vai fazer separado cada um e depois a gente soma. Qual é a fórmula do triângulo? Ó, vou até fazer assim, ó, área do triângulo, tá bom? É base vezes altura dividido por 2. É só saber o valor dessa base e dessa altura. Claro que na questão sempre vem esses valores, tá bom? Do paralelogramo. Fazer assim, a área do paralelogramo. Base vezes altura, né? Lembrando que a gente precisa saber dessa altura. Só que, olha, observando, essa altura vai ser a mesma altura desse triângulo, ó. Concorda que eles têm aqui o mesmo tamanho? E aqui eu tenho do retângulo, certo? Que eu vou fazer dessa forma, que também é base vezes altura. Mas só que nesse caso aqui, essa altura está explícita. Depois disso tudo, certamente vai sair um valor. Então, é só somar esses 3 valores. Lembrando que a unidade é sempre ao quadrado. Área aproximada. Como que nós vamos calcular? Vamos ver aqui essa questão. Lucas é engenheiro e precisou calcular a área aproximada de um terreno de formato irregular. Quando ele fala irregular, é porque não tem fórmula certa para ele. Para isso, ele representou o contorno desse terreno em uma folha de papel quadriculado, no qual cada quadradinho representa 10 metros quadrados. Então, ó, nós temos aí a figura
o que foi que Lucas fez? Ele pintou todos os quadradinhos que estão totalmente dentro dessa figura. Então, quando ele pintou esse quadradinho todinho, deu no total de 31 quadradinhos pintados. Então, o que foi que ele fez? 31 vezes 10 metros quadrados, que equivale a 310 metros quadrados. Só que perceberam que ainda está um pouco distante do que seria realmente aquela área. O que ele pensou? Se eu dividir esse quadrado em 4 partes, eu vou ficar com 4 quadradinhos. Por que que ele pensou nos quadradinhos? Porque é a fórmula mais simples de resolver área, que é só base vezes altura. E quadrado tem todos os lados iguais. Quando ele fez isso, ficou mais quadradinhos dentro daquela área. Ele contou e percebeu que ele pintou 24 quadradinhos. Só que, ó, a área desse quadradinho é a mesma? Não. Se ela fosse todinha, seria 10 metros quadrados. Só que agora ela não é completa. Ou seja, concorda comigo que ela é o total, que é 10, dividido para 4. 10 dividido para 4 vai dar 2,5. Então, nesse segundo momento, cada quadradinho pintado equivale a 2,5 metros quadrados. Então, foi isso que ele fez. Pegou a quantidade que ele pintou, que foi 24 quadradinhos, e multiplicou pela a área, que é 2,5, que equivale a 60. Então, aqui ele ficou com 60 metros quadrados. Percebeu que ficou próximo, mas não tão próximo. O que foi que ele fez? Dividiu cada quadradinho desse em 4 partes. Ele fez isso, ó. Concorda que aquele quadrado agora ficou 4 quadradinhos? Dessa forma, qual vai ser a nova área de cada quadradinho? E no quadradinho original era 10 metros quadrados e eu acabei de dividir esse quadrado inicial em 16 partes, então vai ser o total da área inicial dividido para 16, que vai dar 0,625. Então, depois que ele dividiu cada quadradinho novamente em 4 partes iguais, ele percebeu que ele conseguiu pintar mais 72 quadradinhos. Então, fazendo o cálculo, ele vai ficar com 72, que foi a quantidade desse tipo de quadradinho que ele pintou, vezes 0,625, que é igual a 45 metros quadrados. Perceberam que ficou bem aproximado? Então, ele chegou aqui nesse cálculo. O que foi que ele fez? Somou os 3. Colocar aqui, ó. A área total é 310 mais 60, ficando 370, mais 45, ficando 415 metros quadrados. Então, essa é a área aproximada desse terreno.